Já conhecendo as diferentes formas de empunhar a raquete, nós vamos falar agora mais profundamente sobre as raquetes, a diferença do material que elas utilizam e por que elas utilizam esse material. Começando pela raquete lapiseiro estilo japonês, nós vemos que a raquete ela foi feita e desenvolvida na época principalmente para jogadores agressivos, jogadores que eram atacantes natos, que usavam preferencialmente os movimentos de direita ou forehand, que nós já explicamos para vocês. Nós temos na raquete lapiseiro, a confecção da raquete ela é feita com uma lâmina, que é uma lâmina só, é uma folha só. E aonde as fibras estão nesse sentido, né? Por que ela é feita desse jeito? Para dar maior rigidez e com isso dar maior velocidade. Na verdade, as principais madeiras que se utilizam para esse tipo de empunhadura é conhecida como Hiroki e também como Cypress ou cipreste, ok? São as principais, mas existem outras. Então essas raquetes inteiriças são a tradicionalmente usada pelos jogadores que empunham a raquete estilo japonês, com um cabo cortiça onde você agarra a raquete, ok? Mas nós também já temos hoje raquetes para caneteiro estilo japonês, onde você encontra fibras de carbono. As fibras de carbono são duras e com isso ela aumenta a pressão e o impacto no momento do golpe da bolinha na raquete, aumentando a velocidade da bola. E não existe uma raquete ideal para que um jogador jogue tênis de mesa. Existe a raquete ideal para você, aquela que se adapta melhor ao seu tipo de jogo. Se você é um jogador que precisa de mais velocidade, você vai buscar uma raquete mais rápida. Se você é um jogador que busca mais controle, certamente você vai buscar uma raquete com menos impacto, que dê mais controle para o seu jogo. Mas vamos seguir com as raquetes, ok? Agora nós vamos falar sobre as raquetes, como são feitas as raquetes da empunhadura chinesa. Elas são feitas em folhas. Tradicionalmente elas têm 5 folhas, mas podem ser encontradas com 3 folhas e 7 folhas, ok? Mas essas folhas elas são dispostas de uma forma que o jogador tenha controle nos seus golpes. Por que 5 folhas? Porque com 5 folhas você pode determinar uma folha mais blanda, mais xoxa, mais suave, onde o jogador vai ter mais controle. Uma folha mais dura, mais rígida, onde ela vai ter mais possibilidade de velocidade. Tá bom. Então nós temos aqui uma raquete com possibilidades variadas, enquanto que na raquete para a empunhadura japonesa, nós temos uma única folha, onde principalmente é desenvolvida para a velocidade. Então nós temos um jogo mais para velocidade com raquete inteiriça, empunhadura japonesa, e nós temos um jogo muito mais completo para a empunhadura chinesa, com várias folhas que facilitam essa forma de utilizar a raquete. Conforme o ângulo, conforme a intensidade que a bolinha entra na tua raquete, com as 5 folhas você pode fazer golpes diferentes, ok? Bom, as mais tradicionais, como eu já disse antes, são as raquetes de empunhadura clássica. E também são as que têm maior variedade de material sendo usado para a confecção dessas raquetes. Nós temos as raquetes tradicionalmente de madeira, em 5 folhas, 3 folhas, 7 folhas, e encontram até hoje de 9 folhas. Normalmente, quanto mais folha, mais impacto a raquete proporciona à bola. Com isso, nós vamos ter mais velocidade. Então não é normal você encontrar uma raquete de 9 folhas para um defensivo, enquanto que uma raquete defensiva você encontra com 3 folhas, dá menos impacto, ou 5 folhas, ok? O que mais se utiliza no tênis de mesa são 5 folhas. E aí eu vou explicar um pouquinho como é feita essa montagem dessas folhas dentro da raquete, para que ela possa ajudar você no seu jogo, ok? Aqui nós temos uma raquete sem a borracha, onde nós podemos observar a primeira lâmina dos dois lados, tanto do lado do forehand como do backhand. A primeira lâmina ela tem as fibras da madeira no sentido de acompanhar o cabo da raquete. Por que elas são colocadas? Por que se opta? Por que se escolhe esse tipo de folha? Exatamente para facilitar o movimento de efeito, já que elas estão de forma
longitudinal ao cabo, é como se fossem as cordas de um violão, onde você pudesse tocar. Só logicamente que na raquete você não vai tocar como se fosse um violão. Mas elas ajudam a você golpear com efeito. Então a primeira camada, normalmente, de qualquer raquete clássica, ela tem as fibras nesse sentido do cabo, e elas ajudam mais no movimento de efeito. E lembre-se, quando nós queremos fazer um movimento de efeito, o nosso movimento é muito fino. Então, por isso, nós utilizamos apenas a primeira camada da nossa raquete. Ok, o que acontece na segunda camada? Tanto na segunda camada do lado do forehand, como na segunda camada do lado do backhand, nós temos normalmente a folha da raquete colocadas com fibras em um sentido contrário das primeiras folhas que nós já falamos. Por que acontece isso? Exatamente para proporcionar mais velocidade, para que as fibras não ajudem no movimento no sentido de rotação, para que elas ajudem a impulsionar a bola. Então nós temos na primeira camada folha no sentido, com as fibras no sentido longitudinal, e na segunda camada normalmente no sentido transversal, para que não flexionem as fibras e possa dar mais velocidade. Veja bem, quando eu quero dar mais velocidade, o que eu faço? Eu entro com mais pressão na minha raquete no momento do impacto. Com isso, a bolinha sai muito mais rápido. Então nós temos a primeira folha para dar efeito, a segunda folha para dar velocidade. E a folha do meio? A folha do meio, normalmente, quando uma raquete é mais controle, ela é mais blanda, ela é mais suave, ela não é tão dura. Quando é uma folha, quando é para você imprimir mais velocidade na bola, é uma folha dura. Então nós temos a base do nossa raquete clássica, é feita de 5 folhas, com as folhas que eu te expliquei. Mas, normalmente, não é só de madeira que você vai encontrar as raquetes clássicas. Você vai encontrar fibra de vidro, você vai encontrar fibra de carbono. Por que utilizar fibra de vidro e fibra de carbono? Porque você tem material mais rígido, o vidro e o carbono são duros, ok? Então, colocar essas fibras na segunda camada, normalmente, como vocês vão poder observar na raquete, ela vai dar mais impulso à bola, vai dar mais velocidade. Alguém pode perguntar, qual é a melhor raquete do mundo? Na verdade, não existe uma melhor raquete do mundo. Existe uma melhor raquete adaptada para você. Aquilo que se adapta melhor ao seu estilo de jogo. Se você é um jogador defensivo, folhas blandas, suaves, aonde você vai amortizar a bola, você vai tirar o efeito da bola com maior facilidade. Se você é um jogador agressivo, que procura o ataque constantemente, as folhas mais duras, raquetes com mais pressão, com mais impacto para poder dar mais velocidade. Então, como eu já disse, não existe a melhor raquete do mundo. Existe a raquete mais adaptada a você. Nós temos também os cabos das raquetes clássicas diferenciados. Nós temos cabos como anatômico, nós temos o côncavo e o reto. São 3 diferentes cabos, para que cada um possa empunhar a raquete da melhor forma possível. Alguns gostam de cabo mais gordinho, que é o caso do anatômico, onde enche mais a mão. Alguns gostam mais do cabo reto, onde a mão fica neutra, o cabo fica neutro. E alguns gostam de côncavo, onde você tem uma falta, digamos assim, de madeira no centro, para que a mão entre mais na raquete. Ok? Então, a raquete é a principal arma que você tem para jogar bem o tênis de mesa. Escolher bem a tua raquete é fator importante de sucesso. Mas um truquezinho aí para você saber quando uma raquete é rápida ou não é rápida. Nós sabemos quando uma raquete é rápida ou não é rápida através do som. Lembrando que o som grave, ele propaga pelo espaço, primeiro indo para as laterais, depois indo para frente. E o som agudo, ele propaga em linha reta. Quando nós fazemos um golpe rápido no tênis de mesa, o que nós buscamos? Velocidade. O som também é velocidade quando está em linha reta, ok? E é agudo. Então nós temos som agudo, rápido. Som grave, mais lento, porque primeiro vai para os lados. E isso reflete na madeira. Essa lei da física também funciona igual na madeira. Uma raquete com som xoxo, ela dá menos velocidade. Uma raquete com som mais agudo, ela dá mais velocidade. Então veja esse som. Bem agudo. É uma raquete com muita velocidade. Essa é uma raquete de carbono. E isso proporciona muito impacto. Um som bem agudo e um movimento muito agressivo. Nós temos outras que vocês vão encontrar que já são mais xoxa. O
som é mais grave. Por quê? Porque quando a bola bate, entra mais na madeira, demora mais para sair da madeira, há muito menos pressão, há muito menos impacto. Então, você agora já sabe como escolher a sua raquete. Escute o som sem as borrachas, preste atenção como ela é confeccionada, utilize o melhor para você e boa sorte.